Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas mais 6 minutos, 8h06 da manhã desta terça-feira, hoje 14 de abril de 2015. Você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol, 19 graus e 3 décimos a temperatura, tempo é bom, com previsão de mudança no tempo, né? Pode vir chuva aí no decorrer do período desta terça-feira. Pois bem, nosso espaço de entrevista hoje pela manhã, sempre com o apoio de Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, experiências, conhecimento, profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo. Telefone 3762-4040. Traz até nossos estúdios, presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari, André Lagman, e diretor executivo do Hospital Ouro Branco, aqui em Angra Teutônia. E o assunto, né, André, a gente tem acompanhado que você tem saído bastante na mídia nos últimos dias, né, em função de assumir essa posição frente ao sindicato e em função justamente dessa falta de repasse, a negativa com o pagamento de valores atrasados do governo do estado. Alguma novidade nessas últimas semanas? Bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Estamos acompanhando toda essa negociação com o governo do estado e em oportunidades anteriores já tivemos aqui conversando sobre isso com a comunidade, alertando para as dificuldades que poderíamos estar enfrentando e que de fato estamos enfrentando para manter a assistência ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós temos pendências junto ao governo do estado, né? Na última sexta-feira, agora nós realizamos uma Assembleia Geral da nossa categoria dos hospitais em Porto Alegre, onde o tema principal, a pauta principal foi essa, novamente. Nós temos uma dívida ainda com o governo, que é com o governo anterior. Sim, era um governador anterior, mas era com o governo. Mesmo Sim. Governo que nos paga hoje, nos pagava no passado, e nós temos uma pendência que é relativa aos meses de outubro e novembro, que totaliza a nível de estado 132 milhões de reais para um universo de mais de 200 hospitais que têm esses créditos a receber. No caso do Hospital Ouro Branco, aqui em Teutônia, este valor é de 620 mil reais, relativo a serviços prestados, atendimentos prestados nos meses de outubro e novembro. Isso significa que o hospital está bancando esses meses de outubro e novembro? Exatamente, nós não recebemos, quer dizer, a folha de pagamento de outubro e de novembro nós pagamos. Os médicos que realizaram as consultas, as cirurgias, os exames, nós pagamos. E nós estamos adiantando esse dinheiro e não estamos recebendo, né? O governo do estado reconhece a dívida, disse lá em janeiro, quando assinou o decreto, que não contingenciaria a área da saúde, ou seja, a área da saúde não seria afetada por aquele decreto que não pagaria contas do passado, porém não está pagando esse valor, não há nenhuma proposta por parte do governo. A nossa entidade maior, que é a nossa Federação das Santas Casas, que fica sediada em Porto Alegre, que representa os 5 sindicatos do interior do estado, do qual o nosso sindicato do Vale do Taquari faz parte, teve uma audiência com o governador há 30 dias atrás, e até agora nós não recebemos nenhuma proposta, nenhuma resposta, né? Então esta é uma situação do não pagamento desses valores relativos a 2014. A pergunta que se faz, André, qual é que é o limite? Extrapolou-se o limite já? A pergunta mais clara talvez seja, até quando os hospitais da região continuarão, conseguirão manter o seu quadro de atendimento, seu quadro médico, seu quadro de colaboradores nessa situação? Até quando dá para continuar bancando? Já extrapolou esse limite? Eu diria que sim, porque a nossa entidade, por exemplo, já está com atrasos de fornecedores, né? Nós temos tido dificuldade de honrar em dia os compromissos, posso dizer isso publicamente, isso é fato, né? Nós temos atrasos com diversos fornecedores, com prestadores, temos feito um esforço enorme para pagamento da folha dos funcionários e também para honrar o pagamento dos médicos que prestam assistência, né? Então, um esforço muito grande da entidade.
nesse momento é importante, e sempre tenho dito isso aqui também, né, reconhecer o apoio, a parceria que nós temos com os municípios, especialmente Teutônia, Poço das Antas, Westfália e Paverama, os 4 municípios que cofinanciam a assistência que é prestada pelo hospital, especialmente a porta de entrada, né. Nós temos convênios com todos esses municípios, ou contratos, né, onde eles nos repassam mensalmente recursos, e graças a esse repasse dos 4 municípios, nós estamos conseguindo manter a base principal para que o hospital continue funcionando, que é o pagamento do salário dos funcionários e o pagamento dos médicos que prestam os serviços. Porque de alguns anos para cá, Vinícius, isso é importante se frisar, os médicos até então eram remunerados pelo governo, o governo do estado ou o governo federal. Quando o médico atendia um paciente pelo Sistema Único de Saúde, este médico recebia um valor correspondente àquele atendimento da IH diretamente na sua conta no banco através de um pagamento do governo do estado e governo federal. Agora não, agora o governo firma um contrato com o hospital e é o hospital que tem que contratar o médico. Então todo o ônus da manutenção, da contratação, do pagamento dos médicos, desde 2007, 2008, ele tem sido dos hospitais. Então é um ônus muito grande que os hospitais assumiram também e requer um esforço muito grande para que os hospitais mantenham. Então, voltando ao início, o limite nós já atingimos, né? Como eu disse, o fato de nós estarmos assumindo que temos dívidas, que temos atrasos com fornecedores e prestadores, já demonstra isso. E que limite tem isto? Bom, talvez mais 1 ou 2 meses nós precisamos já internamente fazer revisões de processos, de estrutura, para nos adequar a essa realidade, renegociando com prestadores, inclusive, para que a gente possa dar continuidade à assistência. Nós somos um hospital comunitário, eu imagino que a comunidade que está nos ouvindo tem consciência da importância que tem uma porta de hospital aberta, né, 24 horas por dia. Eu sempre digo que isso tem um custo muito alto. A saúde não tem preço para quem vai usar, mas ela tem custo para quem mantém a porta aberta. Então, nós vamos ter que internamente fazer um esforço muito grande para tentar nos adequar a essa nova realidade, porque o fator principal não é somente, Vinícius, acho que nós precisamos avançar. Precisamos avançar na análise e exposição aos ouvintes, não é somente o atraso de 2014 desses R$620 mil. A isto ainda precisamos acrescentar que o governo do estado, este governo agora, não reconhece o pagamento complementar da assistência que os hospitais realizam através de um recurso chamado cofinanciamento, onde o governo do estado coloca dinheiro nos hospitais para que os hospitais atendam as internações pelo Sistema Único de Saúde. De forma mais didática para as pessoas entenderem, né, quando a pessoa interna pelo Sistema Único de Saúde é emitida uma AIH, uma autorização de internação hospitalar. Essa AIH é paga pelo governo federal, o Ministério da Saúde manda dinheiro para o Estado, na razão do valor daquela AIH, e o governo do Estado, reconhecendo que este valor é insuficiente, por exemplo, para realizar uma cirurgia de vesícula, que é de R$ 595, o que a União paga para o hospital, R$ 595 para realizar uma cirurgia de vesícula, que este valor é insuficiente, o governo do Estado complementa este recurso. E esta complementação para a cirurgia de vesícula, para um tratamento de uma pneumonia, para uma internação pediátrica, este valor, este governo aqui não reconhece e não está repassando. Isto é importante dizer que em 2011 foi pago pelo governo do estado R$50 milhões para todos os hospitais do estado nessa rúbrica. Em 2012 foram 100 milhões, em 2013 foram 168 milhões e no ano passado, 2014, 250 milhões. Para este ano, nós tínhamos uma previsão de R$300 milhões para todos os hospitais do estado nesta rúbrica do cofinanciamento. E esse dinheiro não está sendo repassado. E este dinheiro, Vinícius, ele é um dinheiro que vinha para os hospitais não com um compromisso de uma contraprestação nova de serviços.
Ele é um recurso que vinha para complementar aquilo que o hospital já fazia. Era um custeio auxiliar complementar para manter aquilo que já se vinha fazendo. E este recurso não está sendo pago, o governo não reconhece a necessidade de repasse desse recurso. Isto são 25 milhões de reais por mês, que dá os 300 milhões para o ano. Isto para a região do Vale do Taquari representa aproximadamente para os nossos 20 hospitais 750 mil reais mês, e para o Hospital Ouro Branco especificamente são 82.500 reais a menos por mês. Isto dá quase R$1 milhão por ano a menos que o Hospital Ouro Branco vai receber para manter a assistência ao Sistema Único de Saúde. Então é um valor muito significativo, isso tem um impacto violento no fluxo de caixa do hospital, porque isto não era um dinheiro eventual que vinha vez ou outra para fazer um investimento, para fazer uma compra de um material ou de um equipamento. Não, isto era um dinheiro que vinha regularmente todos os meses e era utilizado dentro do fluxo de caixa do hospital para pagamento da folha, para pagamento de água, luz, telefone, remédios, médicos, enfim, para manter a estrutura. Então, é uma redução de custeio que está sendo feito para o setor saúde. Nós lamentamos que isso esteja ocorrendo, nós entendemos que nós tivemos avanços significativos na assistência à saúde no estado do Rio Grande do Sul, entendemos que é necessário nós continuarmos avançando, a demanda por uma assistência mais qualificada de serviços de saúde, ela é extremamente necessária, é a principal reivindicação. Qualquer pesquisa mostra isso, que uma das principais necessidades que a população tem é justamente de uma melhor assistência à saúde. Há uma previsão, a parte do governo do estado, a gente ouve você, a gente ouve outros diretores de outras regiões, o discurso é o mesmo, exatamente o mesmo. O que o governo, que posição? O governo do estado lá no decreto anunciou que ia fazer os cortes, não ia faltar dinheiro para educação, para saúde e para segurança pública, o que a gente não vê acontecendo. Na segurança pública, centenas de policiais que passaram em concurso não começam seus cursos. Na educação, até começou o ano letivo de forma menos turbulenta, mas a questão da saúde preocupa. E o governo do estado, que indicação, André, que o governo do estado oferece? A questão desse valor que eles aportam a mais em cima do SUS. Qual é que é a posição? O que eles dizem? Nós já estamos entrando aí, estamos na metade do 4º mês desse mandato. O que o governo, qual é a posição do governo? O governo alega que ele está em dia e que está investindo os 12% em saúde. Então vamos lá. O que o governo está em dia? O governo está em dia com pagamento de parte do que consta nos contratos. Por que eu digo parte? Porque este recurso que eu citei há pouco, que nós estamos deixando de receber, ele está no nosso contrato, ele consta no nosso contrato. Então o nosso contrato não está sendo pago integralmente, mas a produção, as internações que nós realizamos, nós recebemos. Mas o valor, como eu disse antes, numa cirurgia de vesícula, que é de R$595, é um valor que não cobre o custo da realização desse procedimento. O governo do estado anterior reconheceu, assim como outros governos anteriores, porque isso não é uma criação desse recurso, não foi criado no governo anterior, ele já vem de vários governos sucessivos anteriores. Então o governo reconheceu que precisava complementar, que ele precisava destinar um recurso extra aos hospitais para a realização desses procedimentos. Então o governo atual, ele está pagando apenas o procedimento e não essa complementação. E aí nós entramos num cenário bastante difícil, os custos aumentaram muito, estão aumentando, né? Temos inúmeras situações de aumentos e de reajustes. Por outro lado, o governo justifica que está investindo os 12%. Nós questionamos este investimento porque nestes 12% estão incluídos recursos para a manutenção do Instituto de Previdência do Estado, que é o IP, né? Estão incluídos recursos de funcionários inativos do governo do Estado, estão incluídos recursos para a manutenção de serviços específicos que atendem a um determinado segmento da população, como é o caso do Hospital da Brigada, que nós entendemos que precisa ser mantido, obviamente, mas a lei é muito clara. A Lei Complementar 141 do ano de 2012, promulgada pela presidenta Dilma Rousseff, que regulamenta e define
como e quanto deve ser investido em saúde, ela diz que um dos princípios é de que o recurso para a saúde deve atender a totalidade da população. E quando o governo do Estado destina uma parcela significativa do orçamento da saúde para o Instituto de Previdência do Estado, é para somente aquelas pessoas que contribuem para o Instituto de Previdência do Estado, e não para a totalidade da população. Então, dos 12% que dizem que investem em saúde, o recurso que efetivamente é para a totalidade da população dentro dos princípios da lei, ele não chega a 10%. Então ainda tem uma margem dentro dos 12% que o governo deveria de aportar para a totalidade e integralidade da população que de fato usufrui e que precisa do Sistema Único de Saúde. O Instituto de Previdência do Estado, ele é importante também para os hospitais, ele é talvez o segundo maior cliente dos hospitais, porque nós atendemos aos usuários do IP, mas ele tem que se manter com as suas contribuições, afinal todos os usuários que têm IP pagam parcelas significativas de seus salários, que são retidas já para a manutenção deste benefício. Então isso deveria ser autossustentável, e não com uma parcela de recursos que deveriam beneficiar a totalidade da população do Rio Grande do Sul, ainda manter este instituto. Então são esses questionamentos que nós fazemos, né, de que o governo, no nosso entendimento, deveria de ter um olhar diferente para a área da saúde. É uma área social, é uma porta que tem que estar aberta 24 horas por dia, é uma demanda que a população, como eu disse antes, tem carências muito grandes, que precisa ter melhorias de gestão, que precisa ter melhorias de recursos, para que se tenha o mínimo possível ou necessário em todas as regiões do Estado, né? Então, nós entendemos que tem que ter um olhar diferente do governo do Estado em relação à saúde, e estamos aqui sim anunciando que há um corte de 300 milhões de reais no custeio da saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e que vai diretamente, com certeza, afetar cada um de nós, porque na medida que nós vamos estar recebendo aqui em Teutônia 80 mil reais a menos por mês, nós vamos ter que fazer adequações na nossa estrutura, revisar os nossos processos e de repente está tirando algum serviço que nós estávamos oferecendo ou mantendo, porque isto é um recurso significativo para um hospital do nosso tamanho, dentro da nossa complexidade de atendimento. Faz muita diferença ter ou não ter 80 mil reais por mês. Muito bem, vamos esperar aí os próximos capítulos. Infelizmente, essa está para chamar de queda de braço, mas próxima etapa de negociação, próximo encontro com o governo. Qual é que é, em rápidas palavras? Eu sei que o teu tempo hoje está mais curto, André. Nesse momento, nós estávamos aguardando uma posição do governo até essa assembleia de sexta-feira passada, não tivemos nenhum retorno. E o que nós vamos fazer agora, o que nós deliberamos na sexta-feira no conjunto dos hospitais a nível de Estado, é justamente, em parte, o que eu estou fazendo aqui hoje de manhã, informar a população, a comunidade do que está acontecendo, de que forma a saúde está sendo conduzida e tratada, e dos reflexos que isso vai ter para cada um e para cada uma que está nos ouvindo agora, né? Como eu disse, já há uma demanda muito grande por uma melhoria da assistência à saúde, e neste cenário, com 300 milhões de reais a menos no universo de 245 hospitais, isso com certeza traz reflexos, e nós queremos alertar a população, conscientizar a população para que ela tenha consciência disso e que ela possa também estar acompanhando esse processo, né, envolvendo a população, para que ela possa também fazer a sua parte, né, uma vez que ela cobra do prestador, né, porque sempre deixando claro, né, Vinícius, o hospital, ele é apenas um prestador de serviço. O gestor do Sistema Público de Saúde não é o hospital. O gestor do Sistema Público de Saúde é o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Os três entes do governo é que fazem a gestão da saúde. Nós somos apenas um prestador de serviços de saúde, contratado para prestar serviços de saúde. Mas há uma pressão muito grande pela qualidade da assistência sobre nós, que somos o prestador. Então nós também queremos, dessa forma, nessa oportunidade, nesse espaço, alertar a população do que está acontecendo. Presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Vale do Taquari, André Lagman. Obrigado pelas suas informações, André. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos. 8h25, vamos ao intervalo, trazendo um destaque do esporte com o JD. Na sequência, as informações finais de hoje.